Irmãos, irmãs, com toda a igreja, estamos iniciando o mês de março e com ele a Quaresma. Estamos no primeiro domingo da Quaresma. Quaresma que começamos a viver na quarta-feira de cinzas, com o chamado à conversão, à volta ao Deus da vida, ao Deus de misericórdia. No Brasil, com a Quaresma, a campanha da fraternidade, que este ano trata de políticas públicas. Políticas públicas são todas aquelas situações que têm a ver com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Por isso, elas não podem ser ignoradas. Elas precisam ser acolhidas, precisam ser trabalhadas, não é? Por nós e por todos aqueles que nos dirigem, aqueles que nos representam. Hoje nós estamos com o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículos 1 a 13. Hoje nós nos encontramos com Jesus, que no deserto se prepara para começar a sua missão, a sua pregação, o anúncio do reino. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias. E depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz, não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim, e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus, para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus, cheio do Espírito, o Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto era guiado pelo Espírito. Nós só podemos compreender Jesus, compreender seus gestos, suas palavras, se formos capazes, não é, de perceber, de sentir que ele é conduzido pelo Espírito para realizar o projeto de Deus, como nós. Nós só vamos poder realizar a nossa vocação, a nossa tarefa, a nossa missão, nós que somos pecadores, nós que de tantos modos somos tentados, se nos deixarmos conduzir pelo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito mesmo que conduziu Jesus no deserto. Nós estamos iniciando, como já dissemos na abertura, com toda a igreja, a campanha da fraternidade, com a Quaresma, ou a Quaresma com a campanha da fraternidade.
Já começamos na quarta-feira de cinzas. Quaresma, meus irmãos, caminho que conduz ao mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Caminho que convida à transformação interior, transformação nas relações pessoais, sociais. Caminho de conversão, de adesão renovada a Jesus Cristo. E no Brasil, a Quaresma, desde 1964, se articula com a campanha da fraternidade, que neste ano de 2019 nos fala das políticas públicas. A igreja deve estar presente, deve incentivar, deve participar das políticas públicas. Este é o tema, portanto, fraternidade e políticas públicas, e o lema: serás libertado pelo direito e pela justiça, conforme lemos lá no profeta Isaías, capítulo 1, versículos 27. O que é isto? O que é políticas públicas? O que a igreja tem a ver com políticas públicas? É a igreja refletindo, rezando, apresentando à sociedade os valores que realmente contam. Os valores da dignidade, os valores da solidariedade, com a participação de todos naquilo que diz respeito a todos. Moradia digna, trabalho digno, saúde, transporte, segurança, proteção e assim por diante. Então, políticas públicas reflete, reza, nos faz compreender todas essas situações que têm a ver com a nossa vida cada dia. Neste primeiro domingo da Quaresma, o evangelista Lucas, que estamos refletindo e rezando, não é? Nos ensina, nos mostra Jesus no deserto. E nós vamos ver, ou já ouvimos no Evangelho, que ele venceu as tentações. Quais tentações? Da abundância, do poder e do prestígio. Da abundância, do poder e do prestígio. Podemos dizer a síntese das tentações em sua vida e também a síntese das nossas tentações. Deixando-se conduzir pelo Espírito, o que aconteceu com Jesus? Ele não deu asas ao tentador, ele não dialogou com o tentador, ele não enfrentou o tentador, ele simplesmente o calou. Por isso triunfou quem? Triunfou o projeto de Deus, o projeto do reino, da vida e da justiça que lhe foi entregue. E diz o Evangelho que Jesus foi tentado durante 40 dias e 40 noites. O deserto, meus irmãos e minhas irmãs, lembra o quê? Lembra o tempo de Moisés. O tempo em que Moisés ficou lá na montanha, sem comer, sem beber, a fim de escrever, na intimidade com Deus, aquele contrato da aliança que nós conhecemos como mandamentos para uma nova sociedade, sem exclusão, sem políticas privilegiando alguns em detrimento de tantos outros irmãos e irmãs, que não têm trabalho, que não têm saúde, que não têm moradia, que não têm transporte, que não têm condição de vida. Lembra também o tempo em que Elias permaneceu no Monte Horebe, depois do qual desceu para transformar completamente a sociedade do ponto de vista político e religioso, conclamando o povo para a libertação de toda a idolatria e a volta ao Deus que com ele o povo fez aliança. Lembra ainda os 40 anos de Israel no deserto, com suas tentações de voltar ao Egito, mesmo que fosse para viver como escravo, desde que barriga cheia. Tem gente que acha até hoje que barriga cheia basta, não é? Olha aí, basta. A primeira tentação de Jesus foi a da abundância, transformar
pedras em pães para saciar-se à vontade. Mas o que é que Jesus disse? Não só de pão vive o homem. Quer dizer, o homem vive de dignidade. O homem busca a vida. Jesus não vive para si e não quer ter privilégio pessoal. Sua proposta será sempre a partilha, o esvaziamento de si mesmo. O que sou capaz de tirar do meu supérfluo, dos meus prazeres, das minhas vontades, em favor dos pobres? A segunda tentação de Jesus foi a do poder. Absolutizar o poder e transformá-lo em benefício pessoal, e assim continuar a ação opressora dos faraós. Quanta gente se serve do poder, inclusive religioso, para abusar das pessoas, abusar de menores, sempre buscando vantagens, oprimindo, intimidando. A prática de Jesus é a prática do acolhimento, é a prática do serviço libertador. Ele nunca aceitou oprimir ninguém, Jesus nunca menosprezou ninguém, Jesus nunca intimidou ninguém, ele nunca aceitou o título de poderoso, nunca aceitou ser comparado com um chefe político. Sua ação está para além de qualquer política ou estrutura, inclusive estruturas religiosas. Às vezes as estruturas religiosas são tantas que nós não sabemos como trabalhá-las, o que fazer com elas. Elas acabam nos atrapalhando. É preciso saber enfrentar tudo isso. E a terceira tentação de Jesus foi a do prestígio. Jesus não teme entregar a sua vida. Deus está do seu lado. E não obstante os desafios, ele será vencedor. O que ele sabe é que um messianismo marcado pelo prestígio pessoal constitui-se uma idolatria. Servir-se da sua condição, por exemplo, na igreja, para ter fama, para ter aplausos, para ter poder, para ficar por cima, para se julgar melhor do que os outros, isso é idolatria. Qual o grande desafio que hoje estamos enfrentando? Transformar a religião ou o próprio Deus segundo nossos interesses, segundo nossas necessidades. Nós queremos um Deus que nos dê bem-estar. Nós rezamos, cantamos, pedimos, fazemos movimento, pedindo bem-estar. Quando sem cruz, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Confundimos bem-estar com a felicidade do reino. Bem-aventurados os pobres, Deus vem em meu socorro. Ele vai transformar toda esta situação. Pois é. Quantos em nossas comunidades buscam poder, prestígio, querem ser notados e ainda não compreenderam a ação de Jesus? Que nesta quaresma, com a campanha da fraternidade, nós nos sensibilizemos para todas aquelas questões na igreja e na comunidade, na sociedade, que nós podemos chamar de políticas públicas que vão colaborar para que haja mais igualdade, mais oportunidade, mais dignidade para todos. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.